Por quê? Se você pegar qual que... Inteligência é igual o livre-arbítrio, tem 1 milhão de definições, não tem consenso. Mas uma definição que eu particularmente gosto é inteligência, capacidade de gerar uma resposta adequada numa situação. Resolver problemas? Ou resolver problema, colocando de uma forma mais didática. Capacidade de resolver problema específico. Bom, qual que é o problema de uma pessoa no campo de futebol? O problema que ela tem que resolver é pegar aquela bola e colocar dentro daquele outro quadrado, só que no meio do caminho tem um monte de gente que não vai deixar você fazer isso. Cara, você precisa de uma senhora inteligência, algum tipo de inteligência para fazer isso. É difícil pra caramba, cara. Os circuitos envolvidos em controlar o movimento do corpo, tomar decisão em milissegundos de se vai jogar a bola pra cá ou pra lá, ou pra cá ou pra cá, ou tocar, ter toda a percepção espacial de onde estão seus colegas. Se existe uma capacidade de computação do cérebro gigantesca. Pra conseguir fazer o que o Ronaldinho Gaúcho faz, é difícil pra caramba. E ele desenvolveu isso. Ele aprendeu a jogar bola. Ninguém nasce sabendo. Então, de fato, dentro dessa discussão, você tem esse aspecto de capacidade natural de processamento do cérebro e tem também esse aspecto aprendido. Mistura, e no final das contas é tudo muito, muito misturado, por isso que fica embaralhado. Mas sempre esse aprendido é treinável, tipo assim, cara, tu pode pegar um cara, o cara aprende, eu posso aprender 5 idiomas, posso aprender a tocar 5 instrumentos, posso aprender neurociência, psicologia, posso fazer 20 faculdades. Cara, é impossível tu olhar pra mim e tu dizer que eu não tô mais inteligente, do meu ponto de vista. Mas aí a questão é, o que você tá usando como critério pra definir inteligência? Mas qual critério que não vai mudar? Isso que eu queria entender. Então, pois é, eu não posso afirmar, eu tenho que olhar os dados. E é uma coisa super recente também, pelo que tu falou. Não é tão recente não. A parte recente é a neurociência. A neurociência da inteligência, ela é mais recente porque a gente só começou a conseguir avaliar com mais cuidado isso quando surgiram os equipamentos de ressonância magnética que permite a gente ver a atividade de áreas do cérebro enquanto executa uma atividade. Daí a gente começa, então quando a pessoa está fazendo raciocínio lógico, essa área aqui... Mas a gente sabe muito pouco ainda e é confuso, tá? Mas parece que existe um tipo de inteligência que eles chamam até de cristalizado. Eles até dividem inteligência cristalizada e inteligência fluídica. E a fluídica seria a capacidade de você se adaptar. Cara, é confuso. Eu prefiro não entrar em detalhes porque eu vou acabar falando besteira, porque é uma literatura gigantesca. E eu não consegui, em uma manhã, não vou conseguir contemplar a literatura inteira, Senão tu seria muito inteligente. Mas você tem essa inteligência fluídica que seria mais a pessoa numa situação nova conseguir se adaptar e criar soluções novas numa situação nova, né? Mas muitos desses testes, aparentemente, você não fica melhor por fazer eles. Né? Então são testes, por exemplo, de você ver uma sequência de símbolos e você tem que adivinhar qual é o último. Tem uma lógica. É o último, esse símbolo aqui, tipo isso. Você pode fazer isso quantas vezes você quiser, você não vai ficar melhor naquilo. Não muito, pelo menos. Então são tarefas como essa bom, existem pelo menos algumas evidências de que não muda. Então você faz o teste com a pessoa novinha, o teste com ela mais velha, e tem trabalhos que fizeram isso, tipo 11 anos e 70 e poucos anos, e dá o mesmo valor naquele teste, né? Então ele é bem consistente. Agora, de novo, cara, a discussão de inteligência, você vai longe. Eu concordo com você. Na minha opinião, existem vários, à luz do que eu sei do cérebro, a gente tem vários tipos de inteligência. Por quê? Cada uma das funções que a gente executa, tipo pegar o copo, é um circuito do cérebro. Falar é um outro circuito do cérebro. Perceber você na minha frente é um outro circuito do cérebro. Então a gente tem vários circuitos funcionando em paralelo e eles podem fazer o papel deles melhor ou pior. E isso até é afetado por treino, pela sua experiência. Então, por exemplo, os circuitos todos lá envolvidos em controlar o movimento do corpo a jogar bola. Cara, o Ronaldinho Gaúcho desenvolveu isso ao longo de muitos anos. E ele foi construindo um circuito que, no final das contas, permite ele fazer aquelas coisas geniais. E, por exemplo, o Messi, ele é autista, né? Tipo, ele é do espectro autista, né? Mas acho que ele é do espectro mais leve, né? Mas assim. É uma coincidência também. Porque qual que é a pira do autista, assim? Como é que é cerebralmente a diferença do... A gente não sabe tudo ainda. Não, é algo... Não, o autismo é igual... Ele, assim como o TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que isso quer dizer?
que alguma coisa não desenvolveu do jeito que deveria durante o desenvolvimento. Então, os circuitos estavam lá se construindo, né? Na barriga da mãe, depois que você nasceu, os circuitos do cérebro continuaram se modificando de um jeito direitinho. Alguma coisa da construção da casa não foi feita direito. Mas é um fator genético ou um fator ambiental? Tem fator genético. Tem fator genético. Tanto TDAH quanto autismo tem um fator genético forte, então quanto mais próximo você tiver o seu grau de parentesco com alguém que foi diagnosticado, maior a chance de você ter também. Mas tem fatores ambientais que também são super discutidos, incluindo sono, uma relação. E aí no autismo tem vários sintomas, né? Mas um muito característico é a questão da interação social. Tá aí um exemplo. Interação social é entendido como um tipo de inteligência para muitos pesquisadores. Então a nossa capacidade de interagir socialmente exige um grau de inteligência. Eu tô aqui falando um monte de coisa, pensando no que você deve estar pensando no que a galera deve estar pensando. Tu percebe minhas expressões. Exato. Eu tô processando as suas expressões, eu tô considerando o que eu vou falar, se eu vou falar besteira ou não. Isso é um tipo... E você pode fazer isso melhor ou pior. Vou dar um exemplo de um profissional da sociedade que é muito inteligente do ponto de vista social. Os políticos. Para o político conseguir chegar onde ele chegou, ele tem que ter algum grau de inteligência social. Ele tem um poder de persuasão, de convencimento. Esse é um tipo de inteligência, está resolvendo um problema. Todos que eu trouxe aqui até agora, eu vou votar neles, velho. Se eu trouxer outro depois que disputo com ele, eu voto no próximo, cara. Os caras são incríveis, mano. Os caras são bons, né? Então, impressionante. É um tipo de inteligência que você também desenvolve, né? Então, assim, Fernando, desculpa eu não poder te dar uma resposta. Não, mas eu gosto certeira. mais da dúvida. Não. Tudo que você me perguntou não tem resposta certa, assim. Eu sei que existe evidência para um componente de inteligência que parece que é o tal do fator G, que eu fiquei chocado na hora que eu li. Falei, caraca, velho, fator G? Eu não conhecia esse fator G. E fui ler um pouquinho mais depois sobre isso. Isso é de quando? Só para eu ter uma noção, assim. Quando que propuseram o fator G? É. Ah, cara. Mas é depois dos 2000. Não, já faz tempo. Cara, por que não se ouve falar nisso? Sei lá. Estão ouvindo falar agora. É que as pessoas estão ouvindo falar agora, né? A neurociência O teste de QI é mais famoso, né? O teste de QI é mais famoso. De fato, ele mede algumas capacidades. Não, até onde eu sei, não está... Assim, o quão enviesado ele pode ser não está claro. Porque também, assim, tem um outro ponto. O seu desempenho no teste pode variar por vários motivos. Se você dormir mal, seu desempenho vai ser pior, porque é óbvio que suas capacidades vão estar prejudicadas. Se estiver estressado, então assim, tem que tomar esses cuidados, né? Mas parece que o teste QI ele é interessante para medir alguma... Eu só quero dizer o seguinte, ele não necessariamente vai ser a melhor ferramenta para medir uma inteligência global. Por quê? A gente não tem uma inteligência global. A gente pode até ter alguma coisa que vale algum tipo de habilidade que a gente pode aplicar para qualquer problema, mas não quer dizer que você também não tenha outros o teste de QI, acho que teria que fazer um teste que engloba as 8 do Gardner ali que tu falou. Mas as 8 do Gardner também são discutidas. Eu particularmente não concordo com as 8 deles. Tem algumas que ele coloca como sendo diferentes. Tu julgaria mesmo? Que seria a mesma, seria a mesma inteligência. Tu sabe dizer qual, mais ou menos? Por exemplo, a espacial e a... Tem uma que é relacionada à percepção espacial. Pô, puxa as 8 aí na tela. As 8 inteligências de Gardner. Gardner. É a espacial. Eu tava revisando isso agora, cara. Não, ele vai botar na tela aí, poder. A galera acompanha também. Daí ninguém se perde. Eu não lembro nenhuma. Eu achava que era 7, velho. Eu acho que... Aí, ó, tá na tela. Dá um F12. F11. Intrapessoal. Não, volta lá, tira o zoom. Só clicar. Aí. Espacial. Com a... Pô, naturalista, velho. Aí é pra fuder. Isso aí eu nem sabia que tinha, pô. Essa aqui, ó. Corporal sinestésica, né? Então a espacial é você perceber o ambiente espacial. Então eu tô aqui, eu sei que tem gente ali, mais ou menos ali. Eu sei mais ou menos, eu sei que eu alcanço o copo. Eu não preciso esticar o braço pra saber que eu alcanço o copo. Meu cérebro já faz essa computação e sabe que alcança, sabe onde está meu alcance, né?
E essa aqui, por exemplo, é sua capacidade de coordenação motora, vamos colocar assim, né? Que o Ronaldinho Gaúcho é muito bom. Os circuitos envolvidos com esses dois processos são muito sobrepostos. As áreas do cérebro envolvidas em te permitir perceber o espaço à sua volta, elas são usadas também para você controlar seu corpo. Essas são parecidas também à interpessoal e à linguística, talvez? Entender os sentimentos e comunicar, sei lá. Não, mas talvez... Não são meio parecidas? Sim, de certa forma sim, né? Porque na linguística acho que está mais relacionada à comunicação falada e escrita. Cara, se eu fosse fazer um teste, eu tiraria várias dessas. Enfim, o que eu quero dizer é que a gente fica tentando... A questão é, a gente fica tentando criar caixinhas, né? Ah, não, isso, mas não, cara, pro cérebro é tudo a mesma coisa, velho. É tudo uma coisa só, entendeu? Vai ter muita sobreposição entre elas e aí por isso que fica difícil. Você pega assim, eu fiz um teste para avaliar essas 10 coisas. Mas, cara, provavelmente tem coisa ali que você tá avaliando mais de uma vez ao mesmo tempo. Tem coisa que não tá ali que você não tá avaliando. Não é uma coisa assim. É complexo. Mas seria possível. Vai ser possível em algum momento. Acho que é assim, a princípio, quem sou eu para falar que é impossível, né? Mas o teste de QI... Não dá pra gente usar ele como assim um parâmetro pra falar que a pessoa é mais ou menos inteligente. Avalia algumas coisas, dá pra ter uma ideia, mas eu não... Assim, pra fins do ambiente educacional, talvez seja interessante, porque você avalia raciocínio lógico, matemática, linguística, que são aspectos interessantes que vão ser trabalhados na escola. Agora, você não pode dar aquilo ali e especular que a pessoa vai ser mais ou menos bem-sucedida na vida de um modo geral. Tá bom, tá certo. Mas enfim, desculpa não poder dar uma resposta certeira. Não, tá ótimo, pô. E